Brincar de alguma coisa? Vamos usar nossa imaginação, Laurinha? Vamos brincar de faz de conta. A imaginação aponta onde a diversão está. Podemos ser qualquer coisa com certeza. Super-herói ou princesa, basta só imaginar. Vamos entrar numa aventura, pois assim ninguém segura. Quando podemos criar mil brincadeiras e muita diversão, pois nada é mais divertido que imaginação. Você é um gato, Hello, profs lúdicos! Estamos aqui na nossa segunda aula da semana da ludicidade, que infelizmente eu não consegui fazer pela live. Vocês sabem aí que devido à quarentena, muitos problemas estão surgindo na conexão em alguns horários. E eu fiz várias tentativas e não consegui entrar, certo? Mas nem por isso vocês vão perder a aula de hoje. O tema da aula de hoje é dicas para contação de histórias. Era uma vez uma minhoca que gostava muito de passear para lá e para cá, para lá e para cá. Um dia ela encontrou com um leão. E o leão falou assim: estou com muita fome. Acho que preciso comer uma minhoca. E nhaque! Segurou a minhoca. Ah, mas a minhoca ficou indignada com aquilo e falou: me solta, leão. Me deixa, leão. Eu quero ir embora. Me larga. E o leão, nada de soltar a minhoca. Ai, ai, ai. A minhoca, então, teve uma ideia, porque ela era muito inteligente. Ela não tinha cabeça de minhoca. Ela não tinha caraminholas na cabeça. Não, ela era muito esperta. Então, ela falou assim: tá bom, seu leão, já que você vai me engolir, deixa eu me aprumar. Deixa eu passar um batonzinho para bonita ficar? O leão, que era muito boboca, ele sim tinha minhoca na cabeça. Deixou a minhoca sair. E quando a minhoca se viu livre do leão, saiu correndo para nunca mais voltar. A minhoca foi passando pela jaula do leão. O leão ficou olhando, prendeu ela com a mão. Splash! Me solta, leão, me larga, leão, me deixa, seu leão! Me solta, leão, me larga, leão, me deixa, seu leão! Me desculpa, minhoquinha, mas irei comer você. Estou com muita fome, uma minhoca eu vou comer. Oh, se o senhor vai me comer, deixa ao menos me pintar. Vou passar um batonzinho bem bonito, eu vou ficar. O leão então soltou e a minhoca então fugiu. O leão é um bobão e a minhoca engraçadinha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Você pode perceber que nessa história eu utilizei duas possibilidades diferentes. Uma, a história foi contada. Eu narrei a história e na segunda eu cantei a história. Existem essas duas possibilidades, da história falada e da história cantada. Ainda temos aquela história que é musicada, onde no meio da história você pode interferir com instrumentos musicais, fazendo todo um clima para a história acontecer. A história é infinita, porque podem ter diversas possibilidades de se fazê-la, não é verdade? Hoje eu quero compartilhar com você a primeira dica para um professor em sala de aula se dar muito bem utilizando histórias. Em primeiro lugar, pense que a história traz vida à sala de aula e é necessário contá-la diariamente.
Se não for contá-la utilizando qualquer recurso, leia livros literários, mostre as gravuras para as crianças, mas não deixe de ter histórias em sua sala de aula. Ela abre a imaginação, ela desperta o interesse pela leitura, pela escrita. É um ótimo estilo de desenvolvimento para todas as nossas crianças. Em segundo lugar, as histórias podem ser repetidas quantas vezes for necessário. Às vezes, a gente tem a mania de achar que não podemos repetir uma história jamais. Pelo contrário, a criança adora ouvir a história várias e várias vezes, ainda mais se foi muito legal. Se ela tem esse desejo, você pode repetir sem problema, sem temor algum. Terceira dica. Olha lá. Ao selecionar os livros para uma contação de história, procure buscar os livros que trazem linguagem simples, acessível às crianças. É interessante que tenha algumas palavras novas, sim, para ampliação do vocabulário, mas o texto como um todo precisa ser simples para que haja um entendimento das crianças. Que tenha também muitas ilustrações para que a criança faça a leitura pelas imagens. Enquanto você narra a história, a criança vai acompanhando, lendo as imagens. Essas imagens seriam excelentes se fossem grandes e sugestivas, que satisfaçam a curiosidade das crianças. Temos também agora a quarta dica. Anota, você está anotando? Anota tudinho, não perca nenhum ponto. Procure informações na sua turma. O que será? Qual é o assunto que tem rondado a sua turma? Qual tem sido o interesse? Será que por dinossauros? Será que por futebol? Ou por formigas? O que tem despertado a curiosidade da sua turma? Você não sabe? Busque saber. Sabendo o interesse da sua turma, você pode buscar livros de acordo com esse interesse. Sim, através dos interesses e curiosidades das crianças, você pode já introduzir a leitura, a contação de histórias e ampliar todo o trabalho que você tem feito em sala de aula, porque juntando curiosidade infantil e literatura, bum! É uma explosão de conhecimento, de encantamento, de aprendizagem. A quinta dica é: qual é o local para se contar uma história? Muitos me perguntam. O local para se contar uma história é o local que você quiser. Você não precisa contar história só dentro da sua sala. Não, você pode contar no gramado, você pode contar na escada, você pode contar no palco, você pode contar histórias aonde a sua imaginação te levar. É muito interessante que você conte em diferentes lugares. Assim, as crianças vão perceber diferentes possibilidades. Tá certo? O ambiente influencia também nessa contação. Às vezes você pode contar a mesma história em diferentes lugares. Em cada lugar vai te trazer novas possibilidades para essa contação. Olha que fantástico que vai ser! Muito, não é verdade? Sexta dica. Jéssica, eu não sei como é que é a posição correta. Procure sempre uma posição confortável para suas crianças, que elas possam se sentar, se acomodar de uma forma confortável e um lugar onde todas as crianças possam te ver, para que não esteja aquele empurra-empurra, aquela brigaiada, não, que um lugar onde possa ter a visibilidade de todos. Assim, você já está aí com meio caminho andado para que todo mundo preste atenção na sua história. Procure posicionar os seus alunos de uma forma que traga tranquilidade a todos. Agora quero te dizer a sétima dica, que é uma das perguntas que muitos me fazem. Eu não sei, meu Deus do céu, como é que eu faço para essas crianças prestarem atenção em mim? Jéssica, eu até tento contar história, mas é muito difícil, muito difícil. O que eu faço?
eu tenho uma dica muito especial para você. Para que a criança se sinta inserida nessa contação de histórias, é muito bacana que você peça ajuda, peça a participação dela. Quando você estiver contando a história, peça para que ela repita alguma parte da história. Por exemplo, o lobo mau soprou, soprou, soprou. O que o lobo mau fez? Vamos fazer como o lobo mau fez? A criança participa. Ou então você pode fazer com que a criança complete a história. Depois que o lobo mau soprou, 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 o que aconteceu com a casa, pessoal? Então eles vão completando a história. Você pode usar dessas duas possibilidades, a repetição ou o complemento. A criança então estará participando ativamente da contação de história e isso traz maior concentração, maior atenção a ela nesse instante da narrativa. Tá certo? Eu quero te falar outra questão. Muitos perguntam para mim, Jéssica, a questão dos adereços, como é que eu faço? Eu uso muitos adereços, eu não uso muitos adereços, o adereço ajuda, ele atrapalha, a vestimenta, como é que deve ser? Olha, eu digo para você de todo o meu coração, faça conforme está no seu coração, aquilo que te agrada, aquilo que te faz se sentir bem. Às vezes, eu já vi várias pessoas contando histórias sem nada na mão, sem recurso visual nenhum, e a história foi fantástica. Você nem piscava os olhos. Mas eu já vi também gente cheia de ornamento, cheia de adereços e que não sabia contar uma história muito bem. Na verdade, o mais importante não é o exterior, é o interior do contador de história. A palavra que sai da sua boca e como ela sai é que fazem total diferença. Então, antes de você se preocupar tanto com a sua apresentação, que é importante sim, né? Porque quando você vê algo colorido, principalmente crianças, isso já te impacta de alguma forma, já chama a sua atenção. É muito bacana, eu gosto. Mas antes de você se preocupar tanto com essas questões, é necessário que você se preocupe com o seu coração. Será que a história que você vai contar entrou lá dentro do seu coração? A história precisa entrar para poder sair de uma forma encantadora. Ela precisa entrar, mexer dentro do seu coração, falar a você em primeiro lugar, para que então você possa externá-la e falar aos outros através da contação de histórias. Eu espero que você tenha gostado muito dessa segunda aula e aguarde, porque nas próximas aulas eu tenho muito mais coisa para compartilhar com você. E, claro, não se esqueça, sexta-feira eu abrirei as inscrições para o meu curso online de práticas lúdicas em sala de aula. Eu te espero, vai ser um sucesso! Se você, professor, quer aprimorar sua técnica para dar aula e ser um professor encantador, lúdico, ter crianças interessadas, empolgadas, participativas, venha fazer esse curso. Ah, Jéssica, eu tô com muita dificuldade porque agora a gente precisa dar curso online. Ai, meu Deus, eu não sei como fazer. Se muitas pessoas estiverem interessadas nessa questão de como dar aulas online, eu também vou inserir essa disciplina, vamos dizer assim, esse conteúdo no curso online de práticas lúdicas. Então, se você tem interesse em ampliar o seu repertório, ampliar o seu conhecimento, se desenvolver, não pode ficar de fora. Sexta-feira eu darei todas as explicações, tá bom? O valor, como funciona, tudo na sexta-feira. Então eu te aguardo. Até mais!